emissoras associadas web rádios passam a apresentar o programa Ó Pátria Amada. Na condução, Breno. Bom dia, Breno. Bom dia, Denis. Bom dia a todos vocês, amados irmãos e irmãs, que me acompanham em mais um programa Ó Pátria Amada, nessa manhã de sábado, que está muito bonito, por sinal, aqui em Brasília, com esse sol, tá quente, mas está um clima bem agradável. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Pátria Amada. E nesse programa de hoje, a gente, como sempre, começa consagrando o programa à bem-aventurada sempre Virgem Maria e seu Imaculado Coração. Rezando então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração oferecimento do dia. Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dirige, santifica, conduz e governa neste dia nossos corações e nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, a fim de que, submissos à tua lei e agindo conforme teus preceitos, mereçamos por teu auxílio ser salvos e livres nesta vida e na eternidade. Ó Salvador do mundo, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Oferecimento de obras. Nós vos rogamos, Senhor, que prepareis as nossas ações e com a vossa inspiração, e as acompanheis com a vossa ajuda, a fim de que todos os nossos trabalhos e orações em vós comecem sempre e convosco acabem por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós e, em prova de minha devoção para convosco, vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, e inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó boa Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa de propriedade vossa. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, que sempre me rege, me guarde, governe, ilumine sempre. Amém. Oração de São Tomás de Aquino para antes dos estudos. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio de vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar, e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente de vossa bondade, fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai-me, ó Deus, a minha vida e concedei-me saber o que me pedis. Ajudai-me a realizá-lo pelo meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs que agora me escutam pelas ondas da Rádio Rede Imaculada, a gente vai continuar então as nossas reflexões acerca aqui do livrinho do Padre Júlio Menvielli, que fala sobre aquilo que é a concepção católica acerca da política, dando então a nós católicos um conhecimento a mais, em mais profundidade, acerca de nossas obrigações quanto a esta área que é tão polêmica, né? Porque política em si é uma coisa muito polêmica, as pessoas têm as suas torcidas, têm as suas paixões, e nos perguntamos então como que ficamos nós, enquanto católicos, que devemos ter a nossa atuação política também. Nós devemos ter por obrigação moral uma atuação política, em especial nós que somos leigos. Essa obrigação, ela nos é muito forte e é de fato nossa, ela não pertence ao clero. O clero não tem permissão para atuar politicamente, nós já mencionamos isso aqui várias vezes. Nenhum padre, bispo, diácono ou cardeal, enfim, nenhum membro do clero pode atuar politicamente, ou seja, eles não podem estar em partidos políticos, eles não podem estar nessas iniciativas de caráter político, muito menos se candidatar, porque assim determina o Código de Direito Canônico. Entendendo aquilo que foi um entendimento que a Igreja conseguiu a duras penas, quando durante muito tempo a Igreja esteve diretamente no núcleo de eventos políticos, em especial naquilo que tange à alta e baixa Idade Média.
E dessa forma, então, a igreja compreendeu que não era função dos clérigos estarem dentro da política, mas sim isso seria uma função do leigo. E consagrou, então, isso aos leigos. Então, papas vieram depois, não somente consagrando isso, mas dizendo e confirmando que, dentre todas as atividades de caridade, a política é a suprema forma de caridade. Olhando, é claro que quando se fala que a política é a suprema forma de caridade, nós estamos falando que a política é a suprema forma de culto, porque vocês não podem confundir aquilo que é caridade com aquilo que é culto. E o supremo culto que se presta a Deus é a Eucaristia. São duas coisas distintas. Você vai dizer, Breno, mas a Eucaristia quer dizer, né, caristia de caridade, né, a, aquilo que é a graça, né, a principal graça, assim, não de graça, Eucaristia, eulogia, né? A graça principal, o prefixo eu do grego vem daquilo que é primeiro, principal, primordial, né? Tanto é que quando você fala eu, evoca-se também essa característica daquilo que está em primeira pessoa, daquilo que é o principal. Então, toma-se inclusive aquilo que é a filosofia, a metafísica do ser e da presença do ser, que eu não vou aqui aprofundar sobre isso. Neste sentido, então, a Eucaristia, ela torna-se, né, a Eucaristia é a primeira graça, a primeira de todas as graças, mas ela não é a primeira caridade, obra de caridade, porque ela não é em si uma obra de caridade. A obra de caridade consiste, então, naquilo que nós podemos dizer nestes dois pés, que é o amor e o mandamento que nosso Senhor Jesus Cristo ordena a Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e este amar a Deus sobre todas as coisas está, então, em prestar-lhe o culto, ou seja, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração e com todo o seu espírito. Foi leitura, salvo engano, do domingo passado. E isto é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo, inclusive, altera e engrossa o caldo, né? Ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas e amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, ou seja, doando a vida uns pelos outros. E este amar-vos uns aos outros, que a gente fala que é o amor em L, né? O amor a Deus na vertical e o amor ao próximo, que é o amor na horizontal, que fala justamente aquilo que é a natureza da própria cruz. A cruz, que é um mastro perpendicular à terra, na vertical, e outro mastro de madeira também na horizontal, né? Então você tem aí aquilo que é o amor com relação aos irmãos e aquilo que é o amor com relação a Deus, expressado nitidamente naquilo que é o simbolismo da cruz. Então, a suprema forma de caridade, quando estamos de caridade, você está falando com o seu irmão, é a política. Assim diz os três últimos, não, três não. São João Paulo II falou isso, o Papa Pio IX falou isso, e o Papa Leão XXIII começou a expressar isso. Ele não disse isso. E Papa Francisco voltou a reforçar sobre isso, ou seja, a política é a suprema forma de caridade. E é por isso, então, que nós nos encontramos aqui estudando, porque não somente ela é a suprema forma de caridade, como ela, de fato, afeta a todos. E por afetar a todos, e o exige, como nós estudamos no capítulo 1 deste livro, aquilo que é a natureza moral que nos impele a uma obrigação moral de organizarmos a sociedade por meio, e essa organização se dá por meio da política, não tem como fugir. Você pode até negá-la, você pode até repudiá-la, mas você não tem como fugir de que a política é a forma pela qual a sociedade se organiza, pelo bem ou pelo mal, né? A força política, ela se organizará em torno daquilo que são princípios e valores morais bons, ou se organizará em torno de princípios e valores morais viciados e ruins. Mas ela vai se organizar. Não existe, como a gente fala no meio político, não existe vazio de poder. O poder sempre será ocupado. É por isso, inclusive, que este livro aqui fala acerca daquilo que é a natureza divina da origem daquilo que é, da origem da soberania. Que a soberania popular não está... A soberania popular é um verdadeiro... a verdadeira falácia quando você começa a destrinchá-la. Então, tanto o problema da soberania quanto o problema daquilo que é a origem da autoridade. A origem da autoridade não repousa sobre o povo. A autoridade, ela é constituída como uma figura, mesmo que abstrata, em termos de
de ser palpável ou não, mas ela está ali. Exige quem governe o povo, já diz Salomão. E isso é uma natureza, ou seja, um ou outro vão governar o povo, mas o povo será governado, ou seja, a massa será governada. Muito bem. No capítulo 3, então, ele fala acerca daquilo que é a estruturação socioestatal da vida política, da vida pública, da vida política, aliás. E dentro disso, ele critica aquilo que é o sufrágio universal, porque o sufrágio universal, ele tende a colocar todo mundo em uma tábua rasa e dizer que todos são iguais. E aí ele nivela em termos de dignidade, você pode se assustar e pular na cadeira neste momento, dizendo, mas todo mundo é igual. Não, todo mundo não é igual. Você não pode dizer que uma criança que acabou de nascer é igual a mim. Ela pode ser igual em termos de dignidade da pessoa humana, mas em termos de racionalidade não é. Porque ela ainda tem que amadurecer muito, mas da mesma forma que um adolescente que está no ensino médio não tem o mesmo grau de maturidade de uma pessoa que está em pós-doutorado, ou de um ancião que já tem uma série de vidas, uma série de experiência de vida, ou de um sacerdote, ou de um pastor, ou de outros tipos de liderança. Quando você coloca o sufrágio universal e coloca que todos têm um voto igualitário, você nivela todo mundo por baixo, digamos assim, e todo mundo pode, então, ter as mesmas condições, e nós não temos. Inclusive, a própria situação com relação àquilo que é a diversidade é o que favorece o florescimento florescimento e vivência da sociedade. O padre Júlio Menviela, inclusive, ele fala com relação a isso e ele aplaude isso. Depois do sufrágio universal, ele vai fazer as críticas com relação aos regimes políticos. E ele fala, então, que existem alguns regimes políticos: monarquia, aristocracia, oligarquia e democracia. Dentro da democracia, então, ele fala aquilo que são as suas notas essenciais, e a principal nota essencial da democracia. O que é uma nota essencial? A nota essencial é uma característica que é intrínseca àquele ente na qual você está observando, e que sem aquela característica, este ente deixa de ter razão de existir. É uma nota essencial àquele indivíduo aqui. É o que poderia se dizer, inclusive, em outros termos, é um termo mais complexo, que diz respeito àquilo que é a idiosincrasia, ou seja, uma característica ímpar daquela pessoa, uma característica única daquela entidade. E a característica principal que está no âmago central da democracia é a liberdade. São 3 as características: liberdade, igualdade e soberania de todos e de cada um dos cidadãos. Isso aqui é óbvio, levado a um extremo, no sentido de que todos os cidadãos terão que governar o país, todos os cidadãos têm um padrão, são iguais, são igualitários, e todos os cidadãos são livres. O que, a princípio, todo mundo vai dizer isso é maravilhoso. Contudo, quando se olha a plena liberdade, se fere necessariamente aquilo que são as liberdades individuais do outro. Porque se todo mundo é livre, plenamente livre, eu não sou livre. A gente já começa a reparar que eu não sou livre o bastante para interferir na vida do outro. Então, essa liberdade em plenitude, ela não existe. É uma falácia, é uma mentira, né? E aí, então, quando ele fala acerca dessa questão, ele fala, e aí ele vem uma crítica, mas apesar de que essa crítica, ele mesmo chega a uma contradição aqui, de que a democracia ela vai preponderar aquilo que é a maior classe sobre os demais, o que não é correto, porque ele chega, inclusive, à conclusão de que as classes mais pobres é que iriam dominar todo o país. E isso não é verdade, porque para que isso fosse verdade, deveria haver uma organização estrutural e sistêmica dessas classes, e essas classes elas não estão estruturadas. Muito bem. Fato é que ele encerra este item do capítulo, que é com relação à democracia, com uma frase muito interessante, dizendo que quando você iguala todo mundo, ele fala assim: assim o mundo moderno que igualou politicamente o inferior e o superior, apresenta dois fenômenos opostos. Por uma parte, as classes superiores abandonam sua função diretiva e só querem aumentar sua riqueza, ou seja, a partir do momento que você nivela todo mundo, as classes que antes tinham uma dupla função, elas não somente, não é nenhuma dupla função, por elas ocuparem um status diretivo da nação,
e também serem detentoras de riqueza, elas estavam ali no comando, elas tinham essa função, essa obrigação moral, né? Lembre-se que o rico ele tem uma obrigação moral para com o país. O rico ele tem uma obrigação moral para com o país, de condução do país e de cuidar daqueles que são mais fracos. Tanto é, isso é verdade, que tem aqui a frase que ele próprio fala assim, ó. Ele fala assim, é claro que a honra não se dá em correspondência contrapeso do dever, ou seja, os ricos não se deve... A honra que os ricos ganham não se vence em um dever. E que dever é esse? Os governantes dispõem do poder para o serviço dos súditos e o rico, aspas, não deve ter as coisas exteriores como própria, ou seja, a sua riqueza não é sua, senão como comuns, de modo que facilmente dê parte dela, parte de sua riqueza, aos outros quando necessitem. Por isso, o apóstolo, em 1 Timóteo 6,17, manda os ricos deste século que deem e repartam francamente seus bens. Toda essa doutrina repousa sobre a evidência natural da desigualdade das naturezas individuais e evidencia que é perigoso evitar-se. Ou seja, é perigoso evitar que não exista essa diferença entre as pessoas, né? Então, quando essa classe diretiva ela é igualada a todo mundo, bem, se todo mundo é igual, ela não tem mais o interesse em dirigir a nação. Se ela não tem mais o interesse em dirigir a nação, o único interesse que resta a ela é encher os bolsos de dinheiro. E é por isso que se justifica, por exemplo, o surgimento e o interesse de grandes empresários brasileiros criarem offshores. A gente ficou sabendo há algum tempo atrás o que são empresas offshores. Empresas offshores são empresas que você abre fora do país, em nações com livre tributação, com sigilo tributário, etc. Se quando eu falo de sigilo tributário, você não precisa apresentar documentos, comprovação, enfim. Você tem liberdade para abrir e fechar contas com mais... sempre dizer necessariamente quem você é, prestar contas e esclarecimentos. É uma coisa mais... não é transparente, mas sigilosa, digamos assim. Então, essas offshores. E por que esses empresários, então, eles perderam... O empresariado no Brasil, por exemplo, o empresariado no Brasil como um todo, ele perdeu completamente esse interesse diretivo do país. Ele prefere muito mais meramente enriquecer-se, e isso a qualquer modo, e manda inclusive o dinheiro para fora, porque afinal de contas o dinheiro lá fora ele é muito mais interessante do que aqui dentro. Então o lucro que eu recebo aqui dentro, ao invés de reinvestir no país, e mesmo em investimentos, tá? Ou seja, pegar esse dinheiro que eu tenho aqui, que me é excedente, que não é necessário para que eu viva, porque é isso que serve, para isso que é um investimento. Aquilo que excede daquilo que são as suas despesas, você tem um excedente, e este excedente das suas despesas você tem que investir. O que esses empresariados fazem? Ao invés deles investirem aqui no país, ampliando lojas, em tecnologias, até mesmo em outros investimentos, como bolsa de valores, etc., ao invés deles fazerem isso, eles mandam o dinheiro para fora. Por quê? Porque é mais interessante. Mais interessante em que sentido? Porque o próprio sistema na qual as políticas brasileiras criaram favorece esse tipo de situação. Porque a política macroeconômica brasileira prefere que a política macroeconômica neoliberal que o Brasil está inserido nessa lógica, prefere que atrair investimentos internacionais. E por isso, inclusive, se aumenta a taxa de juros. Esse é um dos motivos para poder fazer com que o capital internacional tenha interesse em colocar dinheiro aqui. E colocando dinheiro aqui, então, eles recebem aquilo que são os juros dessa taxa de juros que o Banco Central coordena por meio da taxa Selic. Quando você faz isso, então, o empresariado fala assim, opa, então, o que o governo está me dizendo, o que a política do Estado está me dizendo é que o meu dinheiro aqui não interessa. Mas se eu pegar esse dinheiro, colocar lá fora e fingir ser um desses estrangeiros, eu me torno um capital atraente para a política brasileira. Por isso que eles não querem investir no país. É por isso que... E aí eu falo, e por que isso acontece? Um dos motivos é justamente esse aqui. Esta igualdade politicamente, porque estes indivíduos eles têm que, de fato, participar dessa responsabilidade diretiva do país.
eles não têm mais essa responsabilidade, porque afinal de contas todos são iguais. A segunda parte é que a plebe exasperada afirma sua tirania com o que o escravo econômico se erige em divindade política. Ele continua então, e aí vem a parte com relação à república e democracia. E ele fala acerca da democracia, que é essa questão que ele falou, essas questões que ele criticou com a democracia. Fala, inclusive, que a melhor situação, na verdade, é uma mistura desses sistemas, entre democracia, monarquia, oligarquia e aristocracia, que eles chamam de parcimônia, um regime parcimonioso. E fala assim, acerca da república. Dizia anteriormente que São Tomás de Aquino chamava república ou política a democracia temperada, né? Não é parcimônia não, desculpa, é temperada, que resulta da participação hierárquica de todos no governo da coisa pública e reserva o nome de democracia ao regime tirânico do governo popular. Ele já explicou por que ele fala da democracia como sendo uma tirania, pegando inclusive as consequências daquilo que foi a própria instalação disso na Revolução Francesa. Morreu um bando de gente, incluindo uma série de religiosos. Ali foi, de fato, um dos momentos onde a França iniciou-se politicamente contra aquilo que era a Igreja Católica, para, de fato, destruir a Igreja Católica. Depois vem Napoleão Bonaparte, que também tenta destruir a Igreja Católica, e tem a célebre frase de um cardeal, que agora que eu não me lembro o nome, e Napoleão Bonaparte queria que o cardeal assinasse uma carta na qual a carta basicamente extinguia a Igreja Católica na França. E o cardeal vira então para o Napoleão e fala: Vossa Alteza, com tantos bispos, padres e papas que tentaram destruir a Igreja, o senhor acha mesmo que é você quem vai conseguir? Perceba a consciência na qual. É por isso que muitas vezes, e longe de eu estar aqui a favor ou contra qualquer posicionamento que se coloquem acerca do Papa Francisco, ainda que fosse verdade as situações que mencionam, da forma com que mencionam e adjetivam o Papa Francisco, ainda que, por terríveis que fossem verdades, eu me lembro sempre dessa frase, né? E a gente tem que se recordar sempre daquilo que é a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo acerca da Igreja Católica, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é muito interessante porque todas as vezes que se fala acerca dessa frase, a impressão que dá é que as portas do inferno é que estão batendo contra a gente, mas nós, na verdade, os infernos que estão entrincheirados, presos, né? E a Igreja Católica que está por fora, aberta, ampla, grande, majestosa, como sempre, a esposa de Cristo, né? E que ela é quem bate contra as portas do inferno para aniquilá-lo, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo por meio dos sacramentos. Então, lembrando-se e recordando-se disso, meu caro católico, meu caro irmão e irmã, caso você seja um destes que está aí desesperado porque ouviu dizer alguma notícia acerca do Papa, alguma outra notícia que não sei o que tem, e caso você seja um desses que acha que o Papa é comunista, que deixa de ser comunista, que o Papa é esquerdista, que o Papa não é esquerdista, lembre-se sempre dessa promessa. Não é você no seu desespero, na sua angústia, na sua pequenez, na sua miséria, né, que vai resolver essa situação. Lembre-se dessa frase desse cardeal, procure depois na internet, agora eu não me recordo o nome do cardeal, que falou exatamente isso. Com tantos bispos, padres e papas que tentaram destruir a igreja, o senhor acha que é você, Napoleão Bonaparte, que vai destruir a Igreja Católica? Nós estamos vivendo um pequeno lapso de tudo aquilo que é a história da igreja. E aí algumas pessoas chegam e falam assim, eu já recebi várias mensagens das pessoas dizendo, são os piores tempos da igreja. Eu falei, meu Deus do céu, você não tem a menor consciência daquilo que é a história da igreja. De todas as dificuldades. E olha que eu tenho pouca consciência, mas o pouco de consciência que me é dado diz a seguinte coisa, olha, já passamos por coisas muito piores. E quem sustentou a igreja? Cristo sustentou a igreja. A Eucaristia sustentou a igreja.
e algo que você diz, mas a Eucaristia que está aí, agora nós não é a Eucaristia verdadeira. Você não tem como dizer isso, só a história vai poder dizer isso ao longo dela. E quando chegar o momento para dizer que este momento aqui, aí daqui 300 anos, 400 anos, 500 anos, o, o, e todo mundo, fato que, o Padre Paulo Ricardo, inclusive, fala isso, que todos os tempos que houveram na igreja, né, foram tempos em que... É engraçado também dizer isso, todos os tempos, né? Porque quando fala de tempos, parece que são tempos marcados, ou seja, e aí você está achando que você está vivendo no seu tempo. Só que, no tempo em que você está vivendo, tem muita gente que está nascendo, tem muita gente que vai morrer. Então, que tempo que é esse definido certinho? Só neste tempo, sei lá, de 1980, que eu nasci em 86, 1980, até, vamos supor aí, mais uns vou jogar forte, né? Mais uns, tô com 34, mais uns 60 anos aí com sorte, ou seja, 94 anos, ó, tô falando bem, né? 94 anos, 60 anos para frente. Isso é o tempo que eu vivi. Mas neste tempo que eu vivi, teve muita gente que tinha ao mesmo tempo 34, 35, 36, 26, 27, sei lá. E o pensamento dessas pessoas vai se modificando ao longo do tempo e não tem como você definitivamente dizer quando é um tempo, quando um tempo acaba e quando o outro termina. Até na política, com relação àquilo que é a filosofia das ideias, as ideias começam a surgir. Não tem como você dar uma definição, olha, esta ideia surgiu aqui e acabou aqui. Elas vão surgindo, elas vão e depois elas vão esmaecendo e vão se modificando e vão se transformando. Mas uma constante que se tem ao longo de 2000 anos da igreja é que nós estamos nos tempos finais. Tanto é que, quando você lê, eles acreditavam que Jesus Cristo ia voltar naquele mesmo instante, né? Jesus Cristo subiu aos céus, não, agora ele volta. Não. É, eu acho o máximo, assim, porque outro dia o meu afilhado mandou uma mensagem para mim acerca de alguma coisa que disseram que é o fim dos tempos, e isso e aquilo. Eu falei, nossa, esse povo aí, Jesus perdeu para eles. Sim, porque o próprio Cristo disse que não competia a ele saber quando que seria o fim dos tempos. Isso foi o próprio Cristo que falou, né? E que também disse que anátema seria aquele que investigasse o final dos tempos. Está lá na Bíblia. Mas aí surge um bando de gente dizendo que agora é o fim dos tempos, que Jesus vai voltar, que não sei o que tem, esse tipo de coisa. Eu falei, nossa, mas Jesus perdeu. Ixi, está fraco. Tá aí quem é mais maior do que Jesus, né? Que eles estão dizendo que é o fim dos tempos. O fim dos tempos vai ser assim, gente. O fim dos tempos vai ser quando for. Enquanto não for, não é o fim. Como diria um colega meu, enquanto só é o fim quando acaba. E enquanto não acabou, então porque não chegou no fim. É mais ou menos assim. E devemos então nos prepararmos não para a surpresa, o grande surprise, Jesus Cristo está descendo do céu, triunfante lá, Nossa Senhora, porque a segunda vinda de Cristo será por meio daquilo que é o Imaculado Coração, o triunfo do Imaculado Coração da Virgem Santíssima. Enquanto todo mundo está aí, né, morrendo de medo com relação a essa volta, a volta de Cristo não tem que ser algo que se espante e cause medo nas pessoas, mas tem que ser uma coisa que é uma grande alegria. O próprio Papa Emérito Bento XVI fala assim, eu não me preparo para o fim, eu me preparo para o encontro com Cristo. Então, ficar nessa neurose, porque isso é um processo neurotizante, né, de desesperar as pessoas, é o fim dos dias. Não, se é o fim dos dias, glória a Deus, Deus seja louvado, que coisa maravilhosa, Jesus Cristo está voltando. Por que está desesperado, então? Por que está preocupado se é o fim dos dias ou se não é o fim dos dias? Porque vai haver derramamento de sangue. E daí? Os mártires iam para o Coliseu feliz da vida. Tem, inclusive, esse mesmo afilhado contou para mim a história de uma santa, agora não me recordo qual é o nome da santa, ele que me contou a história, que na época da Roma Antiga, as grávidas não podiam ser martirizadas. Então, essa mulher estava grávida e ela não podia ser martirizada. E na hora que os colegas de cela dela iam ser levados para serem lançados às feras do Coliseu, e todos eles estavam felizes da vida porque eles iam ser martirizados, ela estava muito triste, chorando, e aí ela entrou em trabalho de parto, teve trabalho de parto, o menino nasceu, como nasceu, ela não precisava mais, aí levaram ela para ser martirizada. E ela foi sorrindo. Então, eu não consigo compreender essa santidade que se prega acerca daquilo que é uma santidade, e aí quando começa a falar, a propagar acerca do fim dos dias, propaga o fim dos dias como se fosse uma coisa aterrorizante, desesperadora, de terror e morte. Não, não pode ser. Não existe coerência você
falar sobre o fim dos dias, aliás, você falar o tempo todo de um Deus de amor, de um Deus que é todo-poderoso, de um Deus que é infinita misericórdia, de um Deus que enfim, de um Deus que é Jesus Cristo, o Rei da Paz. Abra, mas aí ele vai vir para julgar, sim, e você não está preparado para o julgamento de Deus? É por isso que você está desesperado desse jeito? É por isso que você quer colocar todas as pessoas desesperadas? Porque a conversão só se dá por meio do amor, não se dá por meio do desespero. Você pode até falar com relação àquilo que assombra as pessoas acerca dos males do inferno. Jesus Cristo, inclusive, pregou sobre isso. Mas se não houver amor, você não vai conseguir mudar o coração das pessoas. Enfim. Neste sentido, então, quando a gente... Por que eu entrei neste assunto, né? Estava falando aqui acerca daquilo que era a situação que nós vivemos hoje, aquilo que é a situação da igreja, aquilo que é a situação que foi vivida da Revolução Francesa. E aí nós voltamos, então, acerca daquilo que é a República. Fiz um parêntese monstruoso e consegui voltar, graças a Deus. Voltando, então, para esse ponto, aquilo que foi a República, ele critica, ele fala que é acerca da democracia e daquilo que foi a tirania da República. E aí eu citei aqui como exemplo dessa tirania aquilo que é a Revolução Francesa, aquilo que foi a Revolução Francesa. Não somente a Revolução Francesa, como você pegar outras revoluções também que se disseram aí democráticas, atingiram a mesma coisa. Aí ele cai então naquilo que são as repúblicas modernas. Ele fala assim: portanto, há nelas, nas repúblicas modernas, há nelas justaposto um elemento democrático e outro oligárquico. O democrático representado pelo sufrágio igualitarista universal que outorga a todos uma participação quantitativa igual da coisa pública. O oligárquico, na minoria dos mais audazes, que, traficando com os votos, apoderam-se do governo efetivo e usam em proveito de suas conveniências pessoais. É a descrição hoje da situação de nossa política. Por quê? Porque na República Moderna não existe a figura daquilo que é a aristocracia. O que é a aristocracia? Que foi, infelizmente, maquiada, caricaturada, desfigurada, né, da sua origem, em especial pela esquerda. A esquerda que é responsável por isso. A aristocracia é o governo dos melhores. Melhores em que sentido? Eles são virtuosos, são pessoas inteligentes, são pessoas que buscam a virtude. Então, eles são as pessoas mais preparadas para governar o povo. Esses são os melhores. Quem são os melhores para nos liderar? O melhor para nos liderar são essas pessoas. Em termos de inteligência, em termos de qualificação, em termos de articulação, em termos de preparo. Então, isto é a aristocracia. Que na Roma Antiga, depois que houve, tanto na Roma, eram as pessoas que cuidavam, eram os guerreiros, inclusive. E por que existe essa comparação? Não essa comparação. Por que essa figura ela não muda necessariamente? Porque na Roma Antiga você está falando que o melhor, o mais bem preparado para governar o país era um general. Tanto é que os grandes generais foram imperadores de Roma. Os Césares eram imperadores, eram generais antes de ser imperadores. Por quê? Porque, afinal de contas, esse aqui é um império baseado na guerra, e por ser um império baseado na guerra, então a melhor pessoa para governar isso aqui tem que ser um general, uma pessoa que entenda de guerra. Da mesma forma, hoje a aristocracia não se pressupõe aquilo que é a guerra, mas ela pressupõe aquilo que são os melhores em outros aspectos. Da defesa da sociedade, em promoção da defesa da sociedade. Daí que as democracias modernas, continuou o padre Júlio Mainvielle, ainda que levem o nome de república, nada tem a ver com a política que fala São Tomás. Mescla da demagogia com a oligarquia dos patifes. Representam um tipo instável e sedioso, porque nelas nunca se busca o bem comum e temporal. Não o bem, porque esse é essencialmente ético-teológico, ou seja, o bem ele é ético-teológico, uma discussão ético-teológica. Virtuoso, como se demonstrou no primeiro capítulo, ou seja, no primeiro capítulo nós falamos acerca daquilo que é a busca do bem comum, que é o objetivo principal da política, né? Mas eles buscam, se não outra coisa, ou melhor, unicamente a busca dos bens econômicos e não do bem comum. Daí que, no sentido liberal mais próprio, as sociedades modernas não vivem senão como uma permanente preocupação do enriquecimento, o qual subordinam loucamente tudo
arrastam uma existência miserável, carregada de pesadas e insuportáveis cargas. Logo, do ponto de vista católico, do que aponta um programa fundamental de toda a política para a realização do bem comum, na cidade temporal é inaceitável a forma impura de democracia que revestem as repúblicas modernas, quando elas olham objetivamente aquilo que é apenas o enriquecimento e os aspectos do bem econômico. Mas nunca lhes obrigou a reconhecê-la do direito e os exorta a aderir à República como o Papa Leão XIII, ao Halientme, aos católicos franceses, porque quer trabalhar em sua extensão no reino de Deus dentro dos meios atuais e possíveis. Aí, assim, ele continua falando sobre aquilo que é o próximo item, depois que ele falou acerca dessa inaceitabilidade dos processos da República Moderna. Fala acerca da direção de um regime corporativo e autoritário. O padre Júlio Mainviel, ele não é muito feliz em alguns termos que ele escolhe, e este termo autoritário, apesar de que na época dele tinha outro sentido completamente diferente. O padre Júlio Mainviel escreve esse livro em 1930, e quando ele está falando acerca aqui de autoritário, na verdade a gente está falando acerca de poder. O Estado ele tem que ter autoridade, né? E não autoritário no sentido de autoritarismo, né? Mas ele tem que ter a capacidade de fazer as coisas. Essas são as duas principais características que ele coloca como necessárias para um Estado. Ele coloca que são os Estados corporativos, ou seja, a forma de organizar a sociedade, que nós inclusive já mencionamos aqui, o que são essas corporações. E ele fala que na organização das corporações econômicas deve-se ter presente que os interesses por eles representados, ou melhor dito, os interesses de produção devem se subordinar não só aos da economia nacional em seu conjunto, senão também à finalidade espiritual ou o destino superior da nação e dos indivíduos que a constituem. Vou fazer alguns atentos com relação a isso um pouco mais à frente. Depois ele continua. Por outra parte, para a mais perfeita realização de nossas fórmulas de nação organizada, deve-se levar em conta, ademais, as corporações morais, como aquelas das artes, das ciências, da assistência, da solidariedade, que, por uma adequada evolução, devem formar parte da organização corporativa, ou seja, não é apenas aquelas corporações que dizem respeito ao ofício, mas também aquelas corporações que dizem respeito a essas atividades que ele menciona: arte, ciência, assistência e da solidariedade. Ao outro ponto, que ele se refere como eixo disso do Estado, são o Estado autoritário, ou seja, a autoridade, o poder do Estado. E ele fala sobre, assim, um outro excesso deve-se se contrapor ao Estado forte, limitado e moral pelos princípios dos direitos dos povos, pelas garantias e liberdades individuais que são a suprema exigência da solidariedade social. Esse é o contraponto, ou seja, para você equilibrar o poder do Estado, ele deve sempre olhar e ser limitado pela moral, pelos princípios dos direitos dos povos, pelas garantias e liberdades individuais que são a suprema exigência da solidariedade social. Aqui vem um ponto interessante. Ele continua dizendo: o Estado tem o direito de promover harmonia e fiscalizar todas as atividades nacionais no amor à pátria e na disciplina do exercício vigorosos que a preparem e disponham para uma atividade fecunda e para tudo que possa exigir dela e a honrar o interesse nacional. Só que este interesse nacional aqui, ele também pode surgir como aquilo que eu já expliquei outras vezes, um símbolo autojustificador, que eu vou explicar de novo. O símbolo autojustificador nada mais é do que uma desculpa que às vezes a própria pessoa ela acredita nele, ela acredita que de fato está defendendo o interesse nacional. Só que quando você vai compreender algumas coisas e olhar a contextualização, aquilo não é o interesse nacional. Por exemplo, não essa política macroeconômica que eu descrevi agora há pouco, que faz com que o Brasil fique dependente de investimentos internacionais, ao invés de criar uma poupança interna e para investir nos seus próprios interesses, ela prejudica aquilo que são os interesses nacionais.
ela prejudica os nossos interesses, mas é colocado o tempo todo que isso é o que favorece, que isso é o que vai gerar prosperidade para o país. E nós estamos aí há mais de 20 anos e estamos vendo que não está dando certo. Mas, enfim, o interesse nacional ele também pode ser utilizado como um argumento, como um símbolo autojustificador. Aí ele fala um pouco mais embaixo. O Estado estenderá o manto de sua unidade, seu espírito de coordenação e de sua força. O Estado deve ser tão forte quanto necessite ser violento. Em que sentido? De garantir a ordem. E aí ele fala assim, cadê o ponto onde ele explica um pouco melhor sobre isso? Ele fala um pouco mais à frente, tá ali. Ele vai dizer e deixar claro quanto àquilo que é necessário para se manter organizado o Estado, a lei da hierarquização dos homens, ou seja, a distinção hierárquica e natural que existe desses homens. Ele cita São Tomás de Aquino, que vai falar aqui um textinho, né, inclusive colocando também Salomão e Aristóteles, e ele finaliza dizendo assim, com uma citação de Aristóteles, de Eclesiastes. Há outra desordem debaixo do sol causada pelo erro do príncipe, ou seja, do governante, que é o tonto ou o ignorante ser colocado em alta dignidade. Ou seja, a pessoa tonta ser colocada nos altos cargos do governo. Isso não tem que ser feito, isso não tem como ser feito, isso é uma aberração. Na sequência, então, depois ele fala assim, o Estado cristão só pode surgir de uma nação profundamente... Isso aqui é muito interessante para as pessoas que estão aqui e que muitos deles falam acerca da criação de um Estado cristão. Alguns chegam até a dizer da criação de um Estado católico. Percebam o que o padre Gílio Mainviel diz a respeito disso. O Estado cristão só pode surgir de uma ação profundamente cristã, que renove e santifique os indivíduos, famílias, propriedades, corporações, para que, renovadas e cristianizadas, sejam também renovadas a universal dispensadora dos bens comuns, que é a sociedade política. Ou seja, a sociedade política ela se tornará um Estado cristão a partir do momento em que as pessoas forem cristãs, a sociedade for cristã. E ele continua. Mas um Estado cristão não é tampouco possível enquanto não haja absolutamente um Estado. E esse não pode, por sua vez, existir sem aquelas duas características apontadas, que é a autoridade, ou seja, a capacidade de conduzir o povo, e o corporativo, né, que é a capacidade de organizar a sociedade. Ele fala assim, acerca das questões da força material e da violência. Essa pode ser, ou seja, o emprego da violência pode ser necessária. E então deve-se empregar, mas só ela, sem outras condições propícias e de modo particular, sem uma indispensável colaboração de homens capacitados e orientados por sãos princípios de ordem sociopolítica, como experiência de homens e de coisas, com uma ardente e generosa paixão do bem comum, não basta e será terrivelmente nefasta e prejudicial. Ou seja, sem que haja isso aqui, né, ou seja, essa pode ser necessária e então deve ser empregada. Mas só ela, sem isso aqui, sem esta ardente e generosa paixão ao bem comum, o emprego da violência não adianta de absolutamente nada. É só a violência pela violência, como se diz, o Estado é o detentor, é o monopolista da violência. Ou seja, é o único que pode utilizar-se do emprego da violência de forma legal para organizar a sociedade. É por isso que quando existem, por exemplo, manifestações violentas, quem atua? A polícia, de forma também violenta. Não há o que se dizer, a polícia agiu... Sim, a polícia agiu violentamente, porque é função da polícia agir com o devido vigor e autoridade para manter a ordem na sociedade. Ela não deve extrapolar limites, enfim. Porque justamente ela falta com isso aqui, ó, uma ardente e generosa paixão do bem comum. Não basta e será terrivelmente nefasta e prejudicial, ou seja, se não houver esse princípio aqui. Se faltam essas condições, vale mais deixar as coisas como estão. Isso é importante. Isso é muito importante. Se faltam as condições para isso aqui, ou seja,
Se você tem um emprego... E aí ele vai dizer o que nós cristãos temos que fazer quando essas condições faltam para aquilo que é a construção de um Estado cristão, que eu vou reforçar. O Estado cristão, na visão do próprio padre Júlio Menvielli, só pode surgir de uma nação profundamente cristã que renove e santifique indivíduos, famílias, propriedade e corporação, para que, renovados e cristianizados, sejam também renovadas a universal dispensadora dos bens comuns, que é a sociedade política. Não tem como você fazer o contrário. Não tem como você eleger um bando de pessoas, eleger um bando de católico, um bando de cristão, colocar dentro do Congresso, e essas pessoas, por meio de decreto, fazem com que a sociedade se torne cristã. Isto é impossível. É impossível e não somente impossível, é imbecilizante quem pensa dessa forma. Pare de pensar desse jeito. Um Estado cristão surge porque existem pessoas cristãs, e se nós não temos pessoas cristãs, muito bem, então é porque as igrejas estão falhando nisso. Os pastores, os bispos, os padres. Se nossa sociedade hoje não é uma sociedade com aspectos cristãos, se dá pela falha das nossas catequeses, pela falha das nossas homilias, pela falha do nosso clero, não somente do clero, como também do leigo, enquanto dispensador daquilo que é o pensamento da Igreja Católica. Muito embora, devo dizer que é função magistral da catequese, é do bispo arquidiocesano, que inclusive dispensa essa função aos catequistas. Ele, inclusive, por isso que tem a missa de envio, porque ali ele está dando parte do seu ministério, distribuindo aos catequistas aquilo que é o ministério principalmente dele, do bispo. Por isso que é importante ir na missa de envio, os catequistas irem na missa de envio quando tem a abertura do ano catequético. O bispo está literalmente entregando a vocês aquilo que é o poder de catequizar, que era apenas dele, e agora ele distribui a vocês, assim como também o próprio diaconato, assim como também o próprio o próprio presbiteriato, quando ele ordena um sacerdote, aquele sacerdote só é sacerdote no ministério do próprio bispo, porque o bispo é o sacerdote perfeito. São questões acerca da metafísica dos sacramentos. Se faltam essas condições, quais condições? Se faltam as condições propícias e particulares, ou seja, indispensáveis à colaboração dos homens capacitados e orientados por princípios sãos de ordem sociopolítica, com experiência de homens e de coisas. Faltou-se essas condições, pessoas preparadas nisso, então é melhor que deixe as coisas como estão. Isso não deve se entender, no entanto, como uma renúncia total melhor da condição política da sociedade, em que nos tocou viver, porque tal renúncia seria, com mais exatidão, uma lamentável claudicação, que dia a dia nos faria descer o tom de nossa vida, que não pode ficar estática, sob pena de debilitar e morrer. Na política, como em todas as outras manifestações da vida, há de se manter um desejo, uma aspiração a um ideal de perfeição. Mas, esse parágrafo aqui é muito importante, prestem atenção. Mas, enquanto não haja essas condições propícias para tentar uma reforma política salutar, é preferível se limitar a uma ação no âmbito religioso e social, intensificando a vida cristã das multidões, consolidando os lares cristãos, fomentando as agrupações de trabalhadores e as corporações de profissionais, estimulando a autarquia econômica do próprio país, de modo que toda essa melhora vai se operando na vida social e acabará por melhorar a própria vida pública. Mesmo assim, se não houvesse lugar para uma melhor ação política, é possível promover um fecundo movimento de estudos políticos, que é o que nós estamos tentando fazer aqui. Um fecundo de estudos políticos que ordene as mentes com os cidadãos e prepare os mais capazes para desempenhar a função pública. É o que eu estou fazendo aqui. Ao mesmo tempo, deve-se influir fortemente por uma pregação constante e em todos os ambientes do país para criar um estado de consciência geral que deseje uma restauração da coisa pública. É necessário se persuadir
É necessário se persuadir se é certo que o povo não deve governar. Deve, no entanto, assentir e sancionar com seus aplausos a obra do governo. Porque o povo não pode estar ausente de uma tarefa que, embora não a faça, há de se fazer em seu exclusivo benefício. É necessário, então, interessar a população no problema do novo Estado. E aí, por fim, ele conclui o capítulo 3, dizendo: se não se consegue forjar esta consciência coletiva de que seu beneplácito à tarefa indispensável da reforma do Estado, deverá se preparar para graves e tremendas convulsões, que por caminhos que só Deus conhece, hão de levar o povo ao justo ordenamento social. Vou repetir rapidinho. Se não se consegue forjar esta consciência coletiva por meio dessas soluções que eu falei anteriormente, que se dê o beneplácito à tarefa indispensável da reforma do Estado, deverá se preparar para graves e tremendas convulsões, que por caminhos que só Deus conhece, hão de levar os povos ao justo ordenamento social. Ou seja, se não vai pelo amor, vai pela dor, né? É assim que as coisas acontecem naquilo que é o ordenamento da sociedade. Se os indivíduos não conseguem, por meio da conscientização, ordenarem a sociedade as necessidades sociais, e eu estou falando de fome, estou falando de miséria, estou falando de uma série de coisas, provocam convulsões nessa sociedade de forma tal que ela chega a um ponto a se estabilizar. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, eu agradeço a todos a presença aqui da audiência, que todos vocês tenham uma excelente semana com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e um ótimo domingo. Amém e até semana que vem.